A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia, mais um dia, nós estamos juntos para falar mais da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson, estamos aqui mais um dia no canal Momento Único Oficial, glória a Deus, com 2F, glória a Deus. Hoje é quarta-feira, 15 de julho, são praticamente 1 minuto, 4 horas da manhã, glória a Deus, muito frio em São Paulo, mas a palavra de Deus, ela vai nos aquecer. A palavra de Deus verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus, a qual nos confiou. Aleluia. E hoje nós estamos em Atos 7, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 10, somente um versículo, que diz assim: e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 10. Assim diz a palavra do nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele tem como título A Defesa de Estevão no Sinédrio. Aqui Estevão foi escolhido como um dos 7 diáconos e foi escolhido para que pudesse servir as mesas, né? Para que os apóstolos podiam falar da palavra, né? Por quê? Porque teve dissensão na igreja. Teve dissensão na igreja. E aonde que há inveja, há dissensão. Aonde tem inveja, tem dissensão. Tem brigas, né? E aí colocaram Estevão cheio do Espírito Santo de Deus, temente a Deus. Estevão, ele tinha todas as qualidades de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro pregador da palavra de Deus. Aleluia. E ele estava narrando aqui a sua própria defesa. Por quê? Porque naquela época perseguiram Estevão estava pregando a palavra de Deus. E os altos sinédrios, né, os altos religiosos, movidos de inveja e falta de sabedoria da palavra de Deus, né, prenderam Estevão, e Estevão estava se defendendo e contou a história de José. Contou a história do povo de Israel, ou seja, Estevão, ele estava pregando a palavra desde o início até os dias de hoje, que seriam daquela época. E ele diz assim: e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Aleluia. E ele estava contando a história de José, que também foi movido pelos seus irmãos de grande inveja. Meus irmãos, hoje em dia, sempre aconteceu que todo aquele que tem verdadeiramente o Espírito de Deus, ele é invejado. Aquele que tem verdadeiramente a graça de Deus, ele vai ser invejado. Porque muitos se dizem ser algo que não é. Muitos se dizem fazer algo que não é. Muitos se dizem ser de Deus e não é. A palavra de Deus, ela nos garante e nos diz que na época de Jacó, né, que nasceu os patriarcas, eram 12, e os outros, movidos de inveja, eles prejudicaram José. Mas isso já era um plano de Deus. Por quê? Porque José,
ele foi testado, ele foi provado e aprovado, oh glória a Deus. E José se transformou no governador do Egito. E mais para frente, esse governador do Egito que foi humilhado, que foi amassado, que foi abandonado, que foi invejado pela própria família, pelos próprios seus, ele se tornou governador do Egito, ou seja, o segundo no Egito. Ele só era abaixo de Faraó, né? E nisso houve grande fome em todo o mundo e eles se humilharam e foram até o Egito arrumar comida, conseguir comida. E se depararam com o grande governador. E esse governador era o próprio irmão. Aquele irmão que fora humilhado, aquele irmão que fora abandonado. E se humilharam diante dele e descobriram que esse governador era verdadeiramente o seu irmão. Glória a Deus. E assim esse irmão que foi abandonado, ele foi exaltado por Deus. Ele foi preparado por Deus por um grande propósito que era ensinar os seus irmãos a humildade. Deus, ele faz de todas as formas, do próprio jeito dele, para ensinar alguém a ser humilde. Ele faz de todo jeito para ensinar alguém a ser humilde. Quando nós entendemos que Jesus ele conta a parábola da ovelha perdida, ele deixa as 99 para ir atrás de uma, porque o Senhor Jesus ele não deixa uma alma sequer se perder. Quando o Senhor Jesus ele vê que essa alma vai se perder, o Senhor Jesus ele a recolhe logo, porque ele não perde uma alma sequer. Porque o prazer de Deus é que todos se salvem, assim como aconteceu com Estevão. Ou seja, ele usou Estevão para pregar a palavra, para que muitos que estavam naquele momento ouvindo, se arrependessem. A Bíblia não cita se houve alguém com arrependimento, mas creio que por esta palavra de Estevão, muitos se arrependeram. E a palavra vai dizer que Estevão ele foi apedrejado até a morte. E a palavra vai dizer que Estevão, num breve momento, ele se ajoelhou, ele viu o céu aberto e viu o Senhor Jesus assentado ao lado do trono de Deus, aleluia, assentado à destra do trono de Deus. E ele viu aquelas maravilhas e disse assim: Senhor, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. E eles, de grande ira, rangendo os dentes e com ódio, começaram a gritar, tapar os ouvidos e apedrejaram Estevão. E Estevão veio a falecer. Aleluia. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Aprendemos que a inveja é algo terrível. A inveja é algo terrível, que a inveja ela pode levar à morte do teu irmão. A inveja pode levar à própria desgraça do invejoso. Meus irmãos, o inimigo, quando foi expulso do céu, ele foi movido por inveja. Ele teve inveja de Deus. E é isso que ele faz até hoje, a inveja. A inveja não é aquele que quer tomar o que você tem. A inveja é aquele que não quer que você tenha. Esse é o invejoso. Ele não quer que você tenha. Aleluia, glória a Deus. Que palavra, meu Deus. Que palavra do céu. Aleluia. Aquele que tem a graça de Deus, ele é invejado. Mas Deus, ele o livra de toda a tribulação. Aleluia. E diz aqui, livrou-o de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Quem tem a graça de Deus, ele é invejoso. Ontem eu estava assistindo um programa na televisão que tinha um homem contra 13 em debate sobre a Bíblia.
E nós percebemos claramente que muitos desses que debateram com muitos desses, eles não tinham a graça. Eles queriam impor o que todos eles acreditavam, e zombando desse um só. Ou seja, esse um só, ele tinha a graça e a sabedoria, mas os outros não tinham. Porém, os outros, eles zombavam desse um só que tinha a graça. Meus irmãos, nós chegamos numa época onde quem não tem o conhecimento, ele quer passar por cima de quem tem. Quem não tem a graça de Deus, ele quer passar por cima de quem tem a graça de Deus. Eu me lembro que eu congregava, né? Eu congregava numa igreja também. E lá nós podemos ver, eu pude ver claramente que quem tem a graça de Deus não é bem-vindo nesse sistema religioso. O sistema religioso, ele é manipulador. O sistema religioso, ele manipula. Ou seja, o sistema religioso, ele adquire pessoas próximas onde ele pode manipular. Mas a pessoa que tem a graça de Deus, ela não pode ser manipulada, glória a Deus. A pessoa que tem a graça de Deus, a pessoa que tem intimidade com Deus, ele não pode ser manipulado. Ele é de Deus e de Deus não se zomba. Aquilo que é de Deus não pode ser manipulado pelo mundo. Aquilo que é de Deus não pode ser manipulado pelo homem. Glória a Deus. É por isso que apedrejaram Estevão, porque Estevão tinha a graça de Deus, e esses tais não entenderam e não compreenderam a graça de Deus, assim como esse que tem a graça de Deus, estavam falando de José, outro que tinha a graça de Deus, e os seus irmãos não entenderam a graça de Deus, eles não compreenderam a graça de Deus, porque era o menino sonhador, o menino de Deus, o menino que falava com Deus, que tinha intimidade com Deus, assim como Estevão, que tinha graça de Deus, que tinha intimidade com Deus, e o mundo, ele não perdoa os que são de Deus, porque quem é de Deus é inimigo do mundo, e o mundo é inimigo de Deus, porque nós temos que diferenciar aquela pessoa que é de Deus e aquela pessoa que é do mundo. Esses dois, eles não vão entrar em concordância, porque é um ao contrário do outro. Oh, glória a Deus. Resumindo a história, aquele que agrada o mundo não pode agradar a Deus. Aquele que agrada o mundo é inimigo de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ter uma consciência de quem é de Deus. Ele vai sim ser perseguido. Por quê? Porque a história nos diz isso. Isaac, filho da promessa, ele foi perseguido pelo filho da carne, Ismael, e está até hoje Israel sendo perseguido pelos muçulmanos, ou seja, o mundo inteiro perseguindo os judeus, o mundo inteiro perseguindo cristãos, porque o verdadeiro cristão, ele é de Deus. E quem não tem tribulação, quem não é perseguido, ele é do mundo. Porém, o mundo, ele persegue de tudo que é de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós estamos chegando num fim, nós estamos chegando num tempo onde a verdadeira igreja, ela será sim perseguida pelo anticristo. Ela será sim perseguida pelos religiosos, porque os religiosos, eles não têm compromisso com Deus. Religioso, ele tem compromisso com a própria carne. Religioso, ele não tem compromisso com o espírito. O espírito, ele só tem compromisso com quem é espírito.
espírito, aleluia, aquele que anda em espírito, o Espírito de Deus entra em concordância, mas aquele que anda na carne, o Espírito de Deus, ele não tem concordância, aleluia, como diz a palavra em Isaías, Deus diz assim, eu me aprazo com quem se apraz comigo, porque Deus é espírito, nós somos carne, mas se nós andarmos em espírito, nós estaremos em concordância com Deus, aleluia, meus irmãos, que palavra é essa, que explicação, que ensinamento que o Espírito Santo está passando para nós, Senhor. Oh Deus, Deus de milagre, Deus do céu, que sabedoria que o Senhor nos dá. Meus irmãos, quem anda no mundo, quem anda na carne não pode agradar a Deus. Aquele que tem concordância com o Espírito Santo de Deus, ele é de Deus. Aquele que anda no Espírito, ele é de Deus. E esse tal, eles serão perseguidos, assim como José, assim como Estevão, assim como nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava aqui na terra, ensinando as coisas do céu, ensinando as coisas do Espírito, mas os religiosos que viviam na terra, que viviam sobre leis humanas, não entenderam e eles fizeram de tudo para poder o matar, para o poder crucificar, mal sabendo eles que era plano de Deus. Estevão, quando foi apedrejado, ele recebeu uma coroa de glória no céu. Como diz a palavra, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria. Ou seja, ele saiu da terra, da tribulação e foi até o céu. Recebeu a coroa de glória, recebeu graça e recebeu sabedoria. Aleluia. Meus irmãos, lá em Provérbio diz que o começo da sabedoria é temer a Deus. É temer a Deus. Deus, ele está acima de tudo. Deus está acima de todos os projetos, de toda a sabedoria, de toda a inteligência, de tudo. Deus, ele está sempre acima de todos nós. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, busquemos a Deus em espírito e em verdade, porque Deus, ele é espírito e ele se agrada, ele se importa com aqueles verdadeiros adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Meus irmãos, se você ainda está acompanhando o mundo, deixe o mundo de lado e se inspire somente em Deus, porque Deus, ele te dará sabedoria. Deus, ele tirará da tribulação. Deus, ele te dará graça, porque adorou ao Senhor. Amém? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Meus irmãos, vou confessar algo para vocês. A cada dia da palavra de Deus, este servo que vos fala, aprende cada vez mais. Porque o Senhor Jesus, ele libera a graça liberalmente a quem precisa e a quem busca. Em espírito e em verdade, o Senhor, ele vos dá. Porque Jesus diz, tudo que pedires em meu nome, o meu Pai, ele vos dará. Aquele que pede em espírito e em verdade, aquele que tem sinceramente compromisso com Deus, aquele recebe. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Meus irmãos, que palavra. Essa é a verdadeira palavra de Deus. A palavra, o Espírito Santo de Deus, ele age sobre nós. Quando nós verdadeiramente adquirimos a sabedoria de Deus, Deus, ele libera, liberalmente, aleluia, para todos nós. Amém? Meus irmãos, você que está desviado da palavra do Senhor, volte enquanto é tempo, porque o Senhor, ele está te chamando para uma nova história. O Senhor, ele está te chamando para um novo momento. E esse momento é adquirir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos?
Chegamos mais um fim. Momento Único Oficial aqui no YouTube. Glória a Deus. Aqui quem nos fala é o irmão Emerson. Estamos chegando mais ao final e que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Amém? Até mais.